Frei, qual é a importância da oração no nosso relacionamento com Deus? O que é a oração e qual a importância dela? Olha que interessante. Qual a importância da oração para o nosso relacionamento com Deus? Vilela, essa é uma pergunta de extrema importância. Eu gostaria, para responder essa pergunta, que você abrisse a sua Bíblia em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Versículo de 6 a 7. Eu queria responder essa pergunta. Veja, qual a importância da oração para o nosso relacionamento com Deus? Você pode ler, Vilela? Não vos inquieteis com nada. Eu vou parando você, tá? Tá. Eu vou te interrompendo. Eu respondo que a importância da oração é para que a sua alma não se inquiete. Para que é importante a oração? Para a sua alma não se inquietar. Uma alma que não reza, uma pessoa que não reza, é uma pessoa inquieta. Continua. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações. Você reza, Vilela, você que está em casa, para apresentar a Deus todas as suas preocupações. Apresentai a Deus as vossas preocupações mediante a oração. Veja aí, mediante a oração, tá vendo? Então, para que você reza? Qual é a importância da oração? Para que você não ande agitado, para que você não ande inquieto, para que você não ande ansioso. Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações. Então, a oração é o lugar onde você coloca as suas preocupações. Aliás, eu quero já pedir para você quais são as suas preocupações de hoje. O que você está preocupado? Com a sua vida, com o seu casamento, com a sua vida financeira. O que você está preocupado? O melhor lugar de colocar preocupação é na oração. As súplicas, veja, súplicas e ação de graças. Então a oração é o lugar de você suplicar, a oração é o lugar onde você faz ação de graças, é onde você agradece a Deus. Versículo 7, Vilela. E a paz de Deus, que excede toda a inteligência, haverá de guardar vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. A oração faz você ter paz. Eu tenho certeza que todos aqui hoje vão ter paz. A oração faz você ter paz. A oração, essa paz que excede toda a inteligência, a oração vai guardar o teu coração. A oração vai guardar os teus pensamentos. Veja, essa é a importância da oração. Então a oração, ela tira inquietação. A oração você apresenta as tuas preocupações. Pela oração você faz súplica. Pela oração você faz ação de graças. Pela oração você adquire paz. Pela oração ela guarda o teu coração e guarda a tua mente. Olha, isso é muito importante. Então quem reza tem esses benefícios. Quem não reza não tem esses benefícios. Tem muita gente que reclama da vida, né, Frei? E eu conheço algumas pessoas que elas, a princípio, a gente olha de fora e elas não têm muito o que reclamar, teriam muito mais o que agradecer. O que a gente pode ajudar, como que a gente pode ajudar essas pessoas que reclamam muito da vida, tendo menos ou mais razões para isso? Muito boa essa pergunta. Veja, pessoas que reclamam da vida, o que dizer para essas pessoas? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Para as pessoas que reclamam muito da vida, olha o que a palavra de Deus diz. Você pode ler, Vilela? Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Olha isso. O que a palavra de Deus está dizendo é que a gente tem que ser agradecido em todas as circunstâncias, Vilela. Não só quando as coisas estão bem. Não só quando as coisas acontecem do meu jeito. Não só quando as coisas acontecem como eu quero. Então nós temos que dar graças em todas as circunstâncias. Então, meu irmão, a sua vida está boa, você precisa dar graças. A tua vida não está tão boa como você queria, você também precisa dar graças. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo disso. Abra sua Bíblia em Jó. Jó capítulo 1. Jó, depois do livro dos Salmos. Ou melhor, antes do livro dos Salmos, né? Jó capítulo 1. Eu vou dar um exemplo de alguém que soube fazer isso. O próprio Jó. Jó capítulo 1, versículo 21. Jó capítulo 1, versículo 21. O que está escrito aí? Deixa eu ir, mãe.
Deixa aí. Tá. Disse: Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que lindo, Vilela. Isso é forte, né? Exato. Jó, ele tinha riqueza, Jó, ele tinha família, Jó tinha amigo, mas Jó perdeu tudo. Então ele entendeu que ele deve dar, aquilo que a gente leu antes, dar graças em todas as situações. Jó chegou a uma conclusão que é a mais importante da vida. Imagina uma pessoa que quando está tudo bem, ela está feliz, então é uma vida inquieta. O que Jó aprendeu na vida foi uma grande lição. Ou seja, se tudo está bem, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Se tudo está mal, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor deu, o Senhor tirou, Ele sabe de tudo, bendito seja o nome do Senhor. Então assim, isso é uma grande experiência para a vida. Que eu e você aprendamos a glorificar a Deus sempre. Essa é complicada. Qual é o propósito da vida? Qual é o propósito da vida? Uma boa pergunta. Eu gostaria de respondê-la, você abrindo a sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Efésios. E aqui nós vamos ter a resposta. Qual é o propósito da sua vida? Aqui se aplica a todos, tá? Porque alguém pode pensar assim, mas o propósito para o Frei Gilson não é o mesmo para o Vilela. É sim, é o mesmo propósito. Porque assim, a gente tem propósitos menores. Então, propósitos menores é que você vai ter uma profissão, eu vou ter outra. Propósitos menores é que você gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Um quer casar, o outro não quer casar. Um quer ser padre, o outro quer... Entendeu? Isso é propósitos característicos de cada pessoa. A vocação de cada pessoa. Mas agora eu vou falar de a sua pergunta foi qual é o propósito da vida? O propósito da vida. Então, a vida. Qual é o propósito para todo mundo? A resposta está aqui. Capítulo 1, Efésios, capítulo 1, versículo 4. Leia, Vilela. E nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para aí. Então, você foi escolhido em Jesus Cristo. Antes da fundação do mundo. Então, antes de fazer o sol, antes de fazer tudo, ele já tinha escolhido você. Vilela, eu, você que está em casa assistindo. E para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos. Pronto, o propósito da vida está aqui. Você foi escolhido para ser santo. Você foi escolhido para seguir Deus. Você foi escolhido para amar e servir a Deus. É isso, esse é o propósito da vida. E por quê? Porque foi Ele que te criou. Foi Ele que te formou, foi Ele que te escolheu, Ele te escolheu. Ele ia te escolher para você andar perdido? Não. Ele te escolheu para você ficar no mundo? Não. Ele te escolheu para você ser do diabo? Não, claro que não. Se foi Ele que te escolheu, Ele te escolheu para que você seja santo, porque Ele é santo. Não, é lógico é lógico. E outra, Ele te escolheu para ser feliz, então, porque seguindo Ele, você vai ser feliz, entendeu? Então o propósito da vida, Vilela, é que você seja feliz. Só que só tem um jeito de ser feliz, com Ele. Não tem outra forma de ser feliz. Sendo santo, você é feliz, porque você seguiu a palavra dele. Eu perguntei qual era o propósito da vida, e agora eu quero saber qual é o propósito da nossa vida, de cada uma. Sim. Veja, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, carta aos Romanos. Romanos. Então assim, como é que você vai saber qual é o propósito da sua vida? Como é que você vai descobrir isso? Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Pode ler, Vilela. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. Opa, para aí. Para que você saiba discernir qual é a vontade de Deus para sua vida, para que você saiba discernir qual é o propósito de Deus para sua vida, então você vai ter que não pode se conformar com este mundo. Ou seja, Vilela, quanto mais mundano você for, menos você vai saber qual é a vontade de Deus para você. Menos você vai saber o propósito. Por quê? O mundo te confunde. As paixões da carne te confundem. Então você vai ficar perdido, entendeu? O mundo é como se fosse uma perdição. A gente até fala, esse menino está perdido, aquela pessoa está perdida. Exatamente, uma pessoa no mundo, ela está perdida nos prazeres, ela está perdida na farra, ela está perdida aqui, está perdida ali. Então você nunca vai descobrir a vontade de Deus para sua vida desse jeito. Por isso, não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Ou seja, para descobrir qual é a vontade de Deus para mim, qual é o plano de Deus para mim, qual é o propósito de Deus para minha vida, eu preciso transformar meu coração. Se eu não quiser transformar o meu coração, eu não vou descobrir. Para que possais discernir qual é a vontade de Deus, pode seguir o texto? O que é bom, o que lhe agrada e o que é perfeito. Exato. Então, quando você estiver disposto a deixar o mundo, quando você estiver disposto a renovar o teu coração, aí você vai conseguir discernir para a sua vida qual é o propósito para você, Vilela, para você que está em casa. Você vai descobrir o que é bom para você, porque nem tudo é bom para você, o que agrada a Deus e o que é perfeito. Contemplemos a apresentação do menino Jesus. Pai nosso, Vilela, pode fazer mais uma pergunta. Frei, o que significa o temor de Deus? O que significa o temor de Deus? Você pode abrir sua Bíblia no Salmo 110. Nós vamos ver o que é o temor de Deus aqui no Salmo 110. Salmo 110, versículo 10. Salmo 110, versículo 10. Pode ler. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. Então a primeira coisa que ele já responde é o seguinte: se você tiver temor a Deus, você é sábio. Sábios são aqueles que o adoram. Então temor a Deus é adoração a Deus. Sua glória subsiste eternamente. Agora pode seguir Salmo 111, versículo 1. Salmo 111, versículo 1. Aleluia! Feliz o homem que teme o Senhor e põe o seu prazer em observar os seus mandamentos. Gente, isso é temor a Deus. Temor a Deus leva você a adorá-lo. O temor a Deus leva você a ter prazer nas coisas de Deus. O temor a Deus leva você a observar os seus mandamentos, entendeu? Então, por isso, essa é a palavra. Você teme tanto a Deus que você tem prazer em estar com Ele. Então não é medo. Temor não é medo de Deus, ok? Temor não é medo de Deus. Pelo contrário, eu adoro a Ele, não por medo, porque eu o reconheço como meu Deus. Eu tenho prazer em ficar com Ele. Então não é por medo. Ai, temor a Deus, você está ali porque você tem medo de que vai para o inferno. Não, não tem nada disso. Eu tenho prazer de estar com Ele e eu observo os seus mandamentos com muito prazer, com muita alegria. E se eu faço isso, se eu tenho temor a Deus, é o começo da sabedoria. É o começo da sabedoria. Frei, então quem não teme a Deus não tem sabedoria? Garanto a você que não. Uma pessoa que não reconhece a Deus, ela pode ter sabedoria do mundo, mas a verdadeira sabedoria não tem não. Como que você tem sabedoria se você não reconhece o autor, aquele que é a sabedoria, aquele que fez todas as coisas? Não tem como ter sabedoria dessa forma. Não é verdadeira sabedoria não reconhecer Deus. A pessoa pode ter muita sabedoria do mundo, mas essa sabedoria do mundo, para Deus, ela é tão pequena, porque Deus é infinito. A sabedoria que hoje nós sabemos, pode colocar toda a sabedoria humana, ela não chega nem aos pés da sabedoria de Deus. Deus sabe de todas as coisas, de todos os tempos. Então, o temor a Deus é o começo da sabedoria. Que coisa linda. Frei, se somos a imagem e semelhança de Deus e nós cometemos erros, será que Deus comete erros também? Olha aí, gente, uma boa pergunta, né? Será que Deus pode errar? Será que Deus comete erros? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 32, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Vamos ver, olha o que a palavra fala. Ele é o rochedo, perfeita é sua obra. Então, a primeira coisa, perfeita é sua obra, perfeita é sua obra. Ele é rochedo, perfeita é sua obra. Pode seguir. Justos todos os seus caminhos. Então, justos são todos os seus caminhos. Deus, será que ele erra? Pode seguir. É Deus de lealdade, não de iniquidade. Veja, não, Deus não pode errar. Ele é Deus de lealdade. Ele não é um Deus de iniquidade. Ele é justo. Ele é justo. Ele é reto. Ele é reto. Tá aí a resposta, Vilela. Ele é leal. Ele não tem iniquidade. Ele é justo. Ele é reto. E só tem um só Deus. Só temos um Deus. E esse Deus é santo. Em outras passagens ele vai dizer isso: eu sou santo. Sede santos como eu sou santo. Então, quem tem essa dúvida, será que Deus comete erros? Deus cometeu erros comigo? Deus cometeu erros com a minha família? Deus não comete erros. Quem comete erros somos nós. Porque Deus é leal, não é de iniquidade. Ele é justo, ele é reto.
Se você fosse ao versículo 5, está escrito aí: pecaram contra ele, ou seja, quem são os pecadores somos nós, os que erram somos nós. Deus nunca erra. O que que a gente faz quando tem pessoas próximas a nós que pensam diferente da gente ou que magoaram a gente e a ponto da gente não querer mais ter contato com elas? Uma boa pergunta, hein? Você entendeu essa pergunta do Vilela? Pessoas próximas que pensam diferente. Eu já não quero mais conviver com essas pessoas, eu não quero mais ter contato com essas pessoas. Eu preciso responder de duas formas essa pergunta. Se o que você está perguntando diz respeito a realidades não pecaminosas, ou seja, essa pessoa ela não te desagrada porque ela está ofendendo a Deus, ela simplesmente te desagrada porque ela pensa diferente de você, que foi a sua pergunta. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Então, por qualquer motivo eu posso me afastar das pessoas que pensam diferente de mim? Vamos ver. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejais em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Então, Vilela, já respondendo a sua pergunta, a palavra de Deus pede para que a gente procure estar em acordo uns com os outros. Que a gente procure estar em concordância, em concórdia. As pessoas pensam diferente. Nós pensamos diferente um do outro, mas nem por isso a gente precisa se dividir. Não é porque eu penso diferente de você que eu preciso me dividir de você. Então isso é estar em pleno acordo, é nesse sentido. Pensamos diferente, mas não precisamos nos dividir por isso. Segue o texto. Vivei em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Então é isso que a palavra de Deus pede para você. Viver em boa harmonia com as pessoas, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Eu sei que isso não é fácil, mas se os dois estiverem dispostos, isso é possível. Pensamos diferente, mas temos harmonia um com o outro. Pensamos diferente, mas temos o mesmo espírito, somos filhos do mesmo Deus, o mesmo sentimento de amor, de compaixão um pelo outro. Agora, se essa pessoa que você quer se afastar é porque ela está fazendo alguma coisa que fere a Deus, aí você fala, não, essa pessoa aí, como é que eu posso estar unido a ela se ela está desagradando ao meu Deus? Aí eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, versículo 34. Mateus capítulo 10, versículo 34. Ou seja, a primeira parte da resposta. Paulo disse que eu tenho que estar em harmonia com todos. Paulo disse que eu tenho que estar em concórdia com todos. Agora, Mateus, que é o próprio Jesus falando, versículo 34 a 37. O que está escrito aí? Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Vim trazer não a paz, mas a espada. Eu vim trazer a divisão entre o filho e o pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. E os inimigos do homem serão as pessoas de sua própria casa. Então, ou seja, de um lado, Paulo falou que tem que ter união entre nós. Agora, Jesus falou que ele vem trazer a divisão. Ou seja, Vilela, se eu não tenho que me submeter a uma pessoa que pensa contrário do meu Deus. Então, se o que é que essa pessoa, ela quer que você pense igual a ela, essa pessoa quer que você se dobre ao pensamento dela. Não. Eu não vou dobrar o seu pensamento, porque eu não posso abandonar a palavra, eu não posso abandonar o meu Deus. Mas isso vai trazer divisão, então que traga. Que traga. Nem que seja dentro da própria casa, nem que seja dentro da própria família. E aí segue o texto, versículo 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho mais que a mim não é digno de mim. Ah, mas vai causar divisão na minha família. Não é divisão. É simplesmente que essa pessoa quer seguir Cristo, a outra não quer. Agora Jesus chega, pega pesado ainda e fala, se você ama teu pai ou tua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. E você que me amar mais que todo mundo da sua família. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer a divisão, vou trazer a espada. Então, dupla resposta. Se for possível, esteja em harmonia com todos. Mas no que diz respeito à fé, não tenha medo da divisão. E isso não quer dizer que você vai desrespeitar as pessoas, que você vai ser... Não. Simplesmente que você não vai se dobrar ao pensamento das pessoas. Quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim.
Não, não é digno de mim. Isto. Amém. Frei, por que que tantas pessoas que não estão ligadas a Deus a gente vê tendo sucesso e às vezes pessoas que dão a vida a Ele penam tanto nessa vida? Uma boa pergunta, né? A pessoa que não é fiel a Deus tem sucesso, e a pessoa que não é fiel a Deus não tem sucesso. Não dá tempo de a gente ler, eu não vou abrir essa passagem, não dá tempo. Salmo 72. Quem puder depois, lição de casa. Salmo 72, versículo de 2 a 14. Porque vai falar do mistério da prosperidade dos maus. Por que que os maus? Então isso é uma coisa antiga. Por que que os maus se dão bem e eu que sou bom tô me lascando na vida? Tipo isso que o povo fala, né? Tô me dando mal na vida. Então por que que quem não presta pra nada tá se dando bem e eu aqui, ó, sendo fiel a Deus, tô me dando mal? Então depois, lição de casa, Salmo 72, de 2 a 14, porque já havia esse questionamento desde sempre. Agora abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 45. Nós precisamos entender essa realidade. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 45. Por que que os maus se dão bem? Leia essa palavra, Vilela. 45? Mateus 5, 45. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele fez nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons. Vilela, Deus é pai. E Deus não é aquele que o filho rebelde, ele não vai dar o sol. Ele vai dar o sol tanto para o ruim, tanto para o bom. Se você tiver dois filhos, um é rebelde, você vai deixar o rebelde sem comer? Não. Você vai deixar o rebelde, ó, você não vai comer, você vai morrer dentro dessa casa. Não, você é pai, você ama. Mesmo ele sendo rebelde, mesmo ele sendo mal, você vai dar para ele as coisas boas. É o que Deus está falando. Eu sou pai, eu faço nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. E Faz chover sobre os justos e sobre os injustos. então, meu irmão, minha irmã, essa resposta é simples. Deus é bom, Deus não consegue ser mal nem com o que é mal. Entendeu? Deus é bom, ele vai fazer nascer o sol sobre os justos e sobre os injustos. Agora, eu sei que tem aquele desejo, né? Ah, mas e essa pessoa má? Eu tô fazendo tudo certinho, essa pessoa é má, mas fique em paz, fique em paz. Eu quero que você abra a sua Bíblia agora em 1 Coríntios, ou melhor, 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então, a pessoa está fazendo coisa má, a pessoa está fazendo coisa má, parece que ela está se dando bem, parece que ela está se dando bem. Calma, calma aí. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Leia, Vilela. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Então, todos vão chegar no tribunal, calma. Um dia todo mundo vai aparecer no tribunal. É que você quer que Deus haja já nessa terra. Calma, calma, calma. Todo mundo um dia vai aparecer no tribunal. E quando chegar ali, Ali, cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. então, Vilela, você continua fazendo bem. Quem estiver fazendo mal, ele um dia vai pagar. E não é eu e você que vamos fazer isso acontecer. É Deus. Mas a Bíblia está dizendo, um dia todo mundo vai aparecer no tribunal e cada um vai receber o que mereceu. Quem fez o bem vai merecer a promessa do bem. Mas quem fez o mal vai receber a recompensa dos maus. Tá aqui, fique em paz. Então, quem disse que o mal compensa? Compensa nada. A Bíblia está dizendo que não compensa. Lela, tem mais alguma pergunta? Vamos rezar. Tenho. É pecado ser rico? É pecado ser rico? Olha aí. Será, minha gente, que é pecado ser rico? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, então, em Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Versículo de 23 a 24. Mateus 19, versículo de 23 a 24. Olha o que Jesus vai falar para os ricos. Mateus 19 a 24. Isto. 23 a 24. Jesus disse então aos seus discípulos: Em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Então, Vilela, Jesus não está falando que é pecado ser rico. Mas Jesus está dizendo que é difícil para um rico entrar no céu. Ele não está falando que não vai entrar. Então, logo, não é pecado ser rico. Ele não está falando que rico não entra no céu. Agora ele está dizendo uma coisa importante. É difícil entrar. 24. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E por que é difícil um rico entrar no céu?
Não é pecado ser rico, não, não é pecado. Agora vamos para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 24. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Por isso que é difícil um rico entrar no céu, porque às vezes ele deixa de servir a Deus para servir a riqueza. Então é muito fácil essa tentação, sabe? É muito fácil. Então, deixar de servir o dinheiro e servir a Deus, isso é muito difícil. E para terminar, 1 Timóteo. 1 Timóteo, essa palavra ela é importante para essa pergunta. É pecado ser rico? 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, você aí na sua casa, você vai abrindo a sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Ou melhor, versículo 9 a 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 9 a 10. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio Olha aí, você pode cair na armadilha do demônio, esse é o problema. e em muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Entendeu? Você, por causa do dinheiro, você pode servir o dinheiro vai te dar tanta coisa e você pode cair na armadilha do demônio, aí você vai caminhar para a perdição. E aí, ó, o versículo 10 é forte. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então é pecado ser rico? Não, mas é pecado amar o dinheiro. Essa que é a questão. Jesus nunca falou que é pecado ser rico, mas é pecado amar o dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. Ou seja, agora eu tenho dinheiro, agora eu vou passear, agora eu vou viajar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. E Deus, ó, isso é um pecado. É o amor ao dinheiro. O Deus seu agora é o dinheiro. Aí é perdição. A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Vilela, tem mais alguma pergunta? Então vou tirar a dúvida de muito católico aí que está em casa e que tem medo às vezes de perguntar para o padre, né? Precisa realmente ir à missa ou não? E você fala aos domingos? É. Ah, olha a pergunta. Se precisa ir um católico, precisa ir a mãe do Vilela já está dizendo aqui, precisa. Claro que precisa, né, mamãe? Então, e agora eu vou responder com o catecismo, já que o Vilela perguntou para os católicos. Então, católico precisa ir na missa ao domingo? Catecismo da Igreja Católica 2180, 2180. Você que tem um catecismo pertinho de você, essa aqui eu vou ler, tá? O Vilela vai me acompanhando. O mandamento da Igreja determina e especifica a lei do Senhor, aos domingos e nos outros dias de festa de preceito. Os fiéis têm a obrigação de participar da missa. Então a mamãe do Vilela tá certa. Obrigação de participar da missa. Isso aqui é para católicos, tá? Então quem não é católico não tem essa obrigação, mas quem é católico tem. Satisfaz ao preceito de participar da missa quem assiste à missa celebrada segundo o rito católico no próprio dia de festa ou na tarde do dia anterior. E lá no parágrafo 2181, lá no finalzinho, está dito o seguinte: aqueles que deliberadamente faltam a esta obrigação cometem pecado grave. Então, que bom, Vilela, você fazer essa pergunta, que eu acho que vai ajudar muitos católicos. Então, católico sim, tem que ir na missa no domingo. É uma obrigação, mas não uma obrigação que é peso, é uma obrigação de amor. E quando você falta essa obrigação de amor, você está ferindo muito a sua fé, você está ferindo muito a Deus. É um pecado grave. Para nós católicos é a falta ao terceiro mandamento, tá certo? Se você está faltando nas missas ao domingo, aconselho você procurar um padre, se confessar e pronto. E aí, a partir de agora você começar todos os domingos a participar da missa. Frei, mas eu assisto pela televisão, vale? Não, pela televisão não vale. Só vale para doentes. Só para quem tiver acamado e não consegue ir mesmo para a igreja. Você que pode ir para a igreja, só vale a missa presencial. E essa pergunta foi muito boa, bem